boa noite, gente. Estamos aqui de novo. Eu, pastor Michel Judeu. Tudo Olá, bem boa aí, noite. pastor? Tá ouvindo bem? Tudo ótimo. Tá Ouvindo bom, tá bom o 100%. som aí 100%? Uhum. Que bom. Pastor Eliel Ribeiro, bem-vindo. Como está o filho, pastor Eliel? Grande já, né? Quem mais está conosco aí? Estamos aqui então para a nossa live de terça-feira. Nós queremos todos sejam bem-vindos. Estou ajeitando aqui os papéis. Nossa live de terça-feira do Falando de Graça. Falando sobre a graça e de graça. Não precisa pagar nada para estar aqui, né, pastor Michel? Se quiser ofertar, Trocadilho, não tem né? problema. A gente aceita também. Sem problema nenhum. Glória a Deus. Ah, que legal, pastor Eliel. Que bom. Que bom que está tudo bem. Abraço para Dani. Pastor Eliel tem 2 meninos. Uma bênção. E aí, pastor Michel, viu lá a história da filosofia? Já deu uma olhada ou vai olhar depois? Não, eu fiquei dando uma olhada no texto aqui da live agora. Pouco, mas a história da filosofia eu tô. Assim que terminar a live aqui, eu vou dar uma olhada. Fiquei curioso. Dá uma O olhada lá, bem nosso bom. professor, cujo nome não deve ser citado. Não pode falar daquele que não pode ser mencionado. A irmã Isabel, seja bem-vinda. Carol Arantes está aí também. Fiquem com a gente. Peguem sua Bíblia para nós darmos uma passeada nos textos hoje. Irmã Isabel, está fazendo falta, irmã Isabel. A Dani também mandou um abraço para nós. Obrigado, Dani. Deus abençoe. Muito bem, gente. Nós vamos começar já. Para a gente ver se a gente consegue fazer uma live de 1 hora. E a gente começou na semana passada falando sobre a questão da necessidade do Velho e do Novo Testamento, né? Se nós somos cristãos, por que nós temos o nosso velho, na nossa Bíblia, a Torá dos judeus? E falando de graça, a bem da verdade é que por causa daquilo que foi feito pela igreja, pela religião, em relação ao Velho Testamento, transformando o Velho Testamento num código de moralidade e de cobrança para a igreja, ou baseando o comportamento dos cristãos mais no Velho Testamento do que no Novo, e às vezes até ameaçando os fiéis, ameaçando as pessoas da igreja em relação às maldições ali descrita principalmente em Deuteronômio 28, algumas palavras proféticas. Então a gente vê que há um contraste aparente em relação à graça, que é o favor imerecido. E a premissa maior nossa é sempre essa, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E é claro, aí o apóstolo Paulo vai completar, a gente tem que completar, ele dizendo, porque nós somos criados em Cristo ou recriados em Cristo para as boas obras. Mas não são as boas obras a causa,
nem da nossa criação, ou recriação espiritual, nem da nossa salvação. Bom, isso aí quase todo mundo tem em mente, né? Ou quem já estudou, quem já é cristão há um bom tempo. Porém, na prática, a gente vê que não é assim. As pessoas, é só você perguntar para ela se ela tem certeza da salvação, ela já se remete aos bons ou maus comportamentos, para que daí ela possa ter uma resposta que ela mesma se satisfaça. E aí nós estamos tirando o pó do evangelho e trazendo as pessoas para o verdadeiro evangelho. Hoje nós queremos ler alguns textos aqui, e eu queria que você que está conosco já anotasse. Pode anotar aí, pastor Michel, para nós na tela. Romanos 9, 30 a 33, Gálatas 2, 5 a 9 e depois o 2, 14 a 21. E eu queria começar essa noite, a gente dar continuidade em relação à necessidade do Antigo e do Novo Testamento, introduzindo aqui uma provocação, né? Será que é necessário nós termos o Antigo Testamento na nossa Bíblia? Será que isso é necessário? Vamos ver então, né? E o nosso tema hoje é a questão da diferença entre ser judeu e ser cristão. E aí pode acontecer me parece que acontece muito, é o híbrido, é a mistura do judaísmo com o cristianismo. Tudo que tem ismo não é bom, então podia chamar de ser cristão e ser judeu no sentido religioso e não no sentido nacionalista, que seria israelense, né? Mas o pessoal chama de judeu por causa da tribo de Judá, né? Que é a tribo que ficou no sul e que ficou com o culto lá em Jerusalém. Ficou então a questão da prática do judaísmo, que é a religião dos judeus ou dos israelenses. Nem todos, né? Lembrando que em Romanos capítulo 2, nós temos uma colocação do apóstolo Paulo dizendo que não é judeu aquele que é exteriormente, mas aquele que é interiormente. E aí ele pega os judeus, porque ele está falando, você que fala para não roubar, você rouba, você que fala para não adulterar, você adultera, você se acha luz, luz dos gentios, professor de crianças, mas não é judeu aquele que é exteriormente, nem circuncisão, aquela que é operada só no exterior, mas no coração, feita pelo Espírito, então para viver de uma forma que não é só exterior, né, uma prática de adoração a Deus, de vida dedicada a Deus, de ciência da existência de Deus, do princípio de tudo e do fim de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então não basta a pessoa estar, né, no exterior. E aí a questão da diferença entre judeus e cristãos é muito grande. É muito grande. Inclusive, os judeus, os ortodoxos mesmo, eles acham afronta, inclusive, ter o Velho Testamento na nossa, ou a Torá, nós termos a ousadia de cristão, como cristãos, a gente ter a Torá no nossa Bíblia, que é o Velho Testamento, nós chamamos de Velho Testamento. Então vamos lá, vamos começar lendo o texto, nós vamos ler esses três textos, Romanos 9, 30 a 33, eu estarei lendo, o pastor Michel depois, na sequência, o Gálatas 2, 5 a 9, e depois eu venho lendo o Gálatas 2, 14 a 21, e nós comentamos então cada parte para os irmãos verem aqui do que se trata esses textos, do que eles estão falando. É justamente disso, da diferença entre ser judeu e ser cristão, né? Ser povo judeu, como eles o eram, como ele era, basta você ler o texto de Romanos 9, ele começa falando dele, que ele é judeu também, na carta aos Gálatas, a segunda carta aos Coríntios, ele vai se justificar também falando sobre o ser apóstolo, ser chamado e ser judeu também. Aqui a doutora Sandra Harter Armoa, obrigado pela presença, professora Sandra, doutora Sandra. Regina Cesário, que está conosco também. Valdirene Velasquez, obrigado pela presença.
Hoje o nosso tema é qual a diferença entre ser judeu no sentido religioso e cristão. Qual é a diferença dessas duas coisas? Vou começar pelos textos para os irmãos, para os amigos perceberem, e nós vamos falar do contexto desses textos, que o apóstolo Paulo, na verdade, está falando exatamente desse tema. Para daí nós falarmos da questão Velho Testamento, Novo Testamento também. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O pastor Michel vai ler o texto agora de Gálatas 2, 5 a 9. Nós nos submetemos a eles, não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim? Deus não julga pela aparência? Tais homens influentes não me acrescentaram nada, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Bernabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Agora Gálatas 2, 14 a 21. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Assim nós também, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver. Fui crucificado em Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha só que textos fantásticos, né? Romanos 9, 30, Gálatas 2, 5 a 9 e Gálatas 2, 14 a 21. Para você que aí chegou e vai ficar conosco, depois vocês anotam esses textos, o pastor Michel vai deixar aí na descrição, ou melhor, nos comentários. E o nosso tema, então, hoje é qual a diferença entre ser judeu e ser cristão. Bom, a diferença é muito grande. Mas vamos comentar aqui o texto de Romanos 9, 30 a 33. Esse texto, na verdade, o apóstolo Paulo, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, ele vai falar sobre como que ficam os judeus em relação à salvação, em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, como que ficam os judeus que rejeitaram Jesus.
né? O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 11 e 12, vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Bom, os judeus, principalmente sacerdotes, os fariseus, saduceus, os principais da lei, os príncipes de Israel, não reconheceram Yeshua como Messias, ou Mashiach, né? Que é Salvador ungido, ou o que estava prometido como filho de Davi, né? Que iria restaurar o trono de Davi a Israel. E então, o apóstolo Paulo vai falar sobre quem são os gentios, como fica a salvação deles. No capítulo 10, inclusive, ele vai falar, no 9, ele já começa dizendo assim: se possível, eu queria ser amaldiçoado, eu perder a minha salvação, para que os meus irmãos de sangue, os meus irmãos de religião, meus irmãos de sangue, eles sejam salvos. E aí, um pouquinho para frente, ele vai fazer essa distinção entre gentios e judeus. E aí ele começa com uma pergunta. Ele fala assim: bom, então quer dizer que os gentios que não buscavam justiça, não estavam nem aí para cumprir a lei de Deus, eles obtiveram, alcançaram uma justiça que vem da fé, mas o povo de Israel, que sempre foi guardador da lei, eles não foram justificados, não alcançam essa justificação. E aí fica muito claro, se a gente vai para uma linha cronológica da Bíblia, você vai ver que a pregação àqueles que não eram de Israel, os que não eram filhos de Abraão, Isaque e Jacó, os que não tinham a Torá, a lei e os profetas, né? Eles não seguiam a lei e os profetas, eles são um povo distinto, um povo que é separado por Deus a partir do chamado de Abraão, né? Gênesis 12. E a sequência vai, né? Gênesis, depois você vai ver Êxodo, quando eles estão no Egito, e a sequência sempre da manifestação desse Deus que chamou Abraão. Ele vai falar para Isaac: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Quando encontra o Jacó ali, né, que Jacó tem um encontro em Betel com esse Deus, ele tem um sonho de uma escada que sobe anjos, descem anjos daquela escada, e Deus fala com ele dizendo: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão e Isaque, os teus pais. Ele era o neto já. E depois, 430 anos depois, né, ou 390, porque daí Moisés depois já vai surgir no cenário, e daí depois ele vem para salvar ou para libertar o povo de Israel. Quando Deus se manifesta para ele ali, no Monte Horebe, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E vai dando essa referência dos patriarcas. E a partir de Moisés, você vai ver que ele tira esse povo do Egito e leva eles para a terra de Canaã, onde eles vão se estabelecer, vencendo batalhas, expulsando os moradores da terra, porque Deus deu aquela terra a eles. Está lá no texto bíblico, pelo menos. E outra coisa, não só eles, como todos os outros, vamos dizer assim, todos aqueles que tomaram um povo, ou tomaram terras, eles expulsavam o povo da terra e tomavam a terra para eles. Era assim que fazia, era assim que acontecia. Domínio se estabelecia de forma bélica. Agora, a diferença deles é que eles tinham um Deus, o Deus deles era o Deus que vencia os deuses das outras nações. Por exemplo, em Canaã tinham diversos deuses, né? Baal, Astarote, Baalins, que mais? Tinha o deus Moloque, né? No Egito, vários deuses. Na Babilônia, vários deuses. Na Síria, vários deuses. Você vai encontrar a descrição de alguns nos textos bíblicos. Agora, nenhum deus desse deu a esse povo a proteção contra o Deus do povo de Israel. Você encontra isso lá quando a mulher chamada Raabe, que é uma prostituta. Raabe, quando eles chegam na terra para conquistá-la, ela diz assim: olha,
nós temos ouvido falar das grandes vitórias que o Deus de vocês deu a vocês. Então, o contexto religioso deles, o contexto social, o contexto vamos dizer, estrutural dos povos, tinha bastante a ver com os seus deuses, né? E esse Deus dos israelitas, eles tinham ouvido falar do que fez no Egito, das 10 pragas, do abrir o Mar Vermelho, do abrir o Jordão para eles passarem ali, estavam diante das muralhas de Jericó, e ela estava com medo do Deus deles, porque esse Deus, por onde eles passavam, não tinha ninguém que vencia. Bom, se estabeleceram na terra, estabeleceram o culto, Deus falou que eles iam possuir casas, terras que eles não tinham, casas que não tinham construído, terras, vinhas que não tinham plantado. Enfim, a terra de Canaã foi a terra deles, e eles se estabelecem, então, a gente vem, na sequência, você vai ver o período dos juízes, dos profetas, e depois dos reis de Israel. E toda a história de um povo, de uma nação, que era distinta, e que tinha a sua forma de cultuar o Deus chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Bom, nós conhecemos tudo isso a partir de que quando a gente... Bom, quem é cristão católico ou cristão evangélico ou cristão espírita, no caso o pessoal se diz cristão também, a partir da Bíblia. E a Bíblia faz a distinção de todos os povos, menciona nessa história de Israel com o seu Deus, vai mencionar o estabelecimento deste povo geograficamente, e depois nós temos os grandes impérios, e no Novo Testamento já aparece a história, a narrativa, com Mateus, Marcos, Lucas e João, a narrativa sobre a vida desse Yeshua, a vida desse que foi considerado e é considerado para os cristãos e para a história, o que inaugura uma nova religião, né? Seria uma nova religião composta primeiro de judeus convertidos a esse judaísmo, a esse cristianismo, ou nem tinha cristianismo, eles se chamavam de os cristãos, que são mini-cristos, ou seguidores desse Yeshua HaMashiach, para nós Jesus Cristo, em grego, né? Jesus Christos. O texto é escrito em grego, por isso que a gente sempre cita ou hebraico ou grego. O original é importante para que as pessoas possam compreender. Bom, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre a diferença entre judeus e cristãos. Você se depara com essa diferença porque logo depois da morte e ascensão de Jesus, surge a igreja. E surgindo a igreja inaugurada pelo batismo com o Espírito Santo, ali no capítulo 2 de Atos, depois o apóstolo Paulo já começa o seu ministério, esse Shaul, que era chamado de Saul antes. Shaul, ele a origem do nome dele, inclusive, é do mesmo nome Shemon, ou Shimon, da mesma origem a questão do Shema, que é o chamado a Israel. Ele era da tribo de Benjamim, um camarada que se converte com uma experiência fantástica a Jesus no caminho de Damasco. As igrejas já estão estabelecidas, e quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ou pelo menos quando essa carta ela surge, uma carta de orientação à igreja, o tema de Romanos é justificação pela fé. Por quê? Porque houve um problema, como judeus que eram os primeiros convertidos, e Paulo ia pregar primeiro nas sinagogas, e eles se achavam, então, os guias, se achavam os anciãos, os que conheciam os textos, os rolos, os pergaminhos, porque não tinha o Novo Testamento ainda. Essa carta é uma epístola, que foi mandada para ser lida na igreja. Do que Paulo está tratando desde o começo? Justificação pela fé. Do capítulo 1 até o capítulo 8, você vai encontrar ele fazendo contraste e falando para aqueles que queriam implantar e misturar a religião dos judeus com o evangelho do Senhor Jesus, que era uma coisa só. Se vocês se arrependerem dos vossos pecados ou em relação a Deus, em Cristo Jesus vocês têm a salvação e a vida eterna. E como é que essa pregação tocava em pessoas que já tinham as suas religiões? É porque Deus deu a eles, por causa deles não se moverem mais pela justiça própria deles, mas pela justiça que foi doada pelo Senhor Jesus na cruz, eles faziam milagres,
eles faziam sinais, prodígios e maravilhas. Pessoas aleijadas levantavam, pessoas cegas enxergavam, pessoas endemoniadas eram libertas. Aonde eles passavam, os milagres aconteciam, o fluir do Espírito através da vida deles, os dons espirituais, a manifestação sobrenatural acontecia. E essa simples pregação, que evangelho quer dizer boas novas, era a pregação da reconciliação de todo homem com Deus a partir da morte do Senhor Jesus. Os judeus que se convertiam, e muitos deles que estavam ali para se aproveitar da liberdade dessa... Bom, viram o apóstolo Paulo, que era um opositor dessa religião, eles se converter, o que eles fizeram? Beleza, vamos abarcar essa religião nova aqui na nossa, e vamos fazer um combinado, tudo junto e misturado. E a grande batalha do apóstolo Paulo, por causa do evangelho, que é para alcançar judeus e gentios, para os gentios não era para misturar uma coisa com outra. E aqui ele está dizendo sobre justificação. Lembra, gente, sempre que Paulo ou o Novo Testamento fala de justificação, quer dizer o quê? É você ser declarado justo sem nenhuma medida para cá ou para lá, sem nenhuma falha, é justiça mesmo, é justo, uma pessoa que é declarada justa, não pelas suas próprias obras, mas pela fé. E aí ele está fazendo um levantamento, a forma com que Paulo coloca no texto é uma forma de contraste. E aí ele vai dizer, bom, então os gentios alcançaram essa justiça, eles foram declarados santos, salvos, justos, sem eles fazerem nada. E aí o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Porque a justiça que eles alcançaram pela fé. Porque foi assim que Deus determinou através do Senhor Jesus. Ele disse que quem crer nessa loucura da pregação, e não na loucura dos pregadores, e for batizado, será salvo. E é isso mesmo, gente. É pela fé. Vocês não alcançaram porque vocês querem ficar nas obras. E todos aqueles que quiseram ficar nas obras de justiça para se tornarem santos por si mesmos, na prática fraudulenta, mentirosa, exterior às vezes, num zelo exterior, e mesmo que tente fazer tudo como ele, que diz que foi irrepreensível segundo a sua idade, não é por isso, a partir de Cristo, eu acho que foi sempre, porque o Cordeiro já estava lá no Velho Testamento. Nós estamos falando do contraste do Velho com o Novo Testamento. Para que Velho Testamento, se nós não somos judeus, então? Ele está dizendo justamente, vocês rejeitaram a justiça que vem pela fé. E no capítulo 10, você está aqui no 9, no capítulo 10, nós lemos Romanos 9, 30 a 33, para quem chegou depois, Gálatas 2, 5 a 9 e Gálatas 2, 14 e 21. E ele está afirmando exatamente isso. E ele piora a coisa, porque ele fala assim, olha, vocês não lembram que Deus falou que ia colocar uma pedra de tropeço? Quem é essa pedra de tropeço? Ele vai dizer, os judeus que tropeçaram, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, ele cita daí as escrituras, eis que põe em si uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Se você voltar lá para a profecia da imagem de Nabucodonosor, Nabucodonosor ele viu no sonho dele uma rocha que era arrancada com a mão e vinha e despedaçava aquela estátua inteira. E o Senhor disse, olha, quem quiser estar alicerçado nessa rocha vai ser abençoado. Agora aquele que resistir, ele vai ser esmagado por essa rocha. Aqui Paulo até é delicado, ele fala, olha, vocês que não entenderam quem é Yeshua, eu vou dizer para vocês uma coisa, é uma pedra de tropeço para vocês. Porque vocês querem se basear na justiça própria. Então vocês tropeçam nesse que deu, pela fé, o poder de nós sermos declarados filhos de Deus e justos. Aí já começa a parecer bem claro que o assunto do apóstolo Paulo é a diferença entre aqueles que não são nascidos israelenses, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, pelo sangue, mas são declarados filhos de Abraão pela fé, pela adoção em Cristo Jesus e pelas leis que o Senhor escreve no nosso coração. Aí a fé produz o escrever dessas leis, e aqui ele está dizendo, eles alcançaram justiça
pela fé. Foram declarados justos pela fé e não pelas obras. O pastor Michel vai comentar o texto do Gálatas aí, 2:5-9. É Vai lá, só fazer pastor um Michel. comentário antes que essa Ah, citação sim. de Paulo, né, se encontra em dois lugares, né, em Isaías, que fala sobre essa pedra de tropeço, que é Isaías 8, versículo 14, fala assim: então ele será como santuário para vós, porém, como pedra de ofensa, e por pedra de tropeço para as duas casas de Israel, como laço e como rede para os moradores de Jerusalém. E lá em Isaías 28, versículo 16: por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu fundo em Sião uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, firmemente fundada. Quem crer não precisará fugir às pressas. Parece que o Paulo faz uma junção desses dois textos e mostra que tanto a pedra é a pedra de tropeço para Jerusalém, mas é a mesma pedra que quem nela crê não será confundido, né? Exato. Bom, o texto que vai dar início a esse assunto lá em Gálatas, né? O primeiro texto que a gente vai ler vai ser o Gálatas 2, do 5 ao 9. Nessa parte de Gálatas, o Paulo já introduziu o assunto dizendo e querendo conversar com a igreja ali de Gálatas, perguntando quem foi que os confundiu, quem foi que os fez atentar para um evangelho diferente, que não era o evangelho que ele tinha pregado. Ele fala um outro evangelho. E se é um outro evangelho, nem evangelho é, né? Mas ele vai introduzindo o assunto, dizendo, levando a questão para isso. E aí ele vai falando da sua autoridade, que existem pessoas ali no meio dos gálatas que são até cristãos ou judeus influentes, e tem falado, tem ensinado esse outro evangelho, e pelo fato de serem influentes, eles estão sendo ouvidos. E aí começa a haver essa confusão ali de interpretação, algumas pessoas ouvindo esses judeus influentes, que ele não fala quem são, e a mensagem e o evangelho que ele tinha proposto. Esses judeus influentes estavam querendo que os gálatas, que estava querendo que os cristãos se circuncidassem. Aqueles que não tinham se circuncidado ainda, porque o ministério de Paulo era para os incircuncisos, né? Então era para os gentios, era para aqueles que não eram judeus, então nunca tinham sido circuncidados, nunca tinham feito essa aliança, né? Esse símbolo, esse sinal. Mas esses judaizantes, esses judeus, no meio desses incircuncisos, estavam querendo dizer que os novos cristãos, que seriam os incircuncisos, os gentios, ao se converter ao cristianismo, teriam que adotar as práticas judaicas, entre elas a circuncisão, ou seja, teriam que cumprir a lei igualmente. E aí Paulo vem e começa a dizer, começa a argumentar, começa a falar, olha, se vocês estão duvidando da minha autoridade, a minha autoridade é a mesma entre todos os apóstolos, e os apóstolos me ungiram, me concordaram com o meu ministério, e nós falamos a mesma linguagem, e só existe um evangelho, e o evangelho que existe não pode coexistir com essa proposição que vocês estão querendo seguir, que é seguir os mandamentos judaicos. O judaísmo e o cristianismo são coisas diferentes. Embora haja entre vós pessoas influentes que estão querendo misturar as duas coisas, fazer um bem bolado, né? Um negócio ali que seria apenas o cristianismo uma extensão do judaísmo. Então, Paulo vem e começa a dizer, não, são coisas diferentes. E se você quer, e se você quer se circuncidar, você está pregando a circuncisão, alguns versículos antes, ele está falando assim que essas pessoas estão pregando um outro evangelho. E se qualquer pessoa, mesmo o próprio Paulo, ou até um anjo,
pregar um outro evangelho, que não esse que foi anunciado a eles, que é aquele que revela a salvação por meio da justiça em Cristo apenas, isso seria anátema, né? Seria a Maldito. maldição, maldito. Enfim, Paulo está. O livro inteiro de Gálatas, essa é só a introdução, mas o livro inteiro de Gálatas vai ser para tratar justamente sobre esse problema de cristãos que estavam querendo retroceder, retroagir para o cumprimento da lei, para essa mistura entre judaísmo e cristianismo. E ele vai dizer que são duas coisas diferentes. Exatamente. E aqui é interessante nessa parte do texto que ele deixa bem claro que existe um ministério ainda aos que são da circuncisão, e Paulo respeita, porque eles já eram circuncidados, como é que eles iam desfazer a circuncisão deles? Né? Então ele Uhum. respeita a limitação de alguns apóstolos, que eles concordaram, inclusive, que esses apóstolos, Pedro, Tiago e João, iam ministrar, iam pastorear, porque eles, o judeu cristão não podia mais frequentar o templo, certo? Ou ele era judeu ou ele era cristão. Como eles se achavam numa condição de judeus que eram de nascimento, mas agora creem, né, em Yeshua, e crer em Yeshua ou Jesus, como nós o conhecemos, é exatamente deixar das obras da lei para a salvação e abraçar a fé, abraçar a justificação que vem pela fé. Só que eles ficaram numa posição bem desconfortável, porque como é que ia ser o culto agora? Como é que ia ser? Não tem sacrifício mais? Não tem a observância das festas, do sábado, das luas, né? Eles tinham uma cultura toda vinculada ao judaísmo. E ficou assim, bom, vocês que estão em Jerusalém, esses três apóstolos que andaram com Cristo todo o tempo, ficam pastoreando os irmãos da circuncisão. E eu vou aos gentios. O que é o gentio? O gentio somos nós, que não nascemos do sangue das 12 tribos, dos filhos de Uhum. Jacó, né? E Jacó voltando a Isaac, Isaac a Abraão, que é chamado o pai da fé. Eles tinham um orgulho de ser israelenses, né? De ser praticantes da lei, de terem o culto, e agora muito mais orgulhosos porque eles tinham o Messias. E João fala na sua primeira carta que, olha, nós vimos, nós o apalpamos, nós vimos a sua luz. E eles estavam mais orgulhosos ainda, porque além de serem judeus praticantes da lei, eles têm o Messias. E no capítulo 9 de Romanos eles vão falar, o apóstolo Paulo vai dizer deles o Messias, ou Jesus, o Messias segundo a encarnação é dos judeus, porque ele era filho de dois judeus, José e Maria. José, pai adotivo, Maria, o ventre que foi emprestado para ele ser gestado. Então, era muito difícil eles fazerem essa ruptura. Eles foram fazendo cada vez mais ao ponto de depois, né, 10 anos depois, eles já serem perseguidos. Bom, o próprio apóstolo Paulo perseguiu esses que estavam querendo apostatar da fé judaica. Era um problema sério. Era um problema sério para os judeus. Né? Já desde a época do ministério de Jesus, aos 3 anos, se vê lá no milagre do cego de nascença, que os pais dele têm medo de falar que acreditavam naquele Jesus que curou o filho dele. Eles falam assim, pergunta para ele o que aconteceu, né? Porque eles tinham medo, né? O evangelista deixa claro que eles tinham medo porque foi declarado pelos fariseus e pelos principais da lei. Qualquer pessoa que declarar que esse homem aí é o Messias, esse tal de Yeshua, né? Ben Yosef, esse filho de José e Maria, que é um nascimento ainda meio duvidoso, se esse José é o pai dele mesmo, né? Tinha toda uma questão social.
Se vocês declararem que ele é o Messias, vão ser expulsos da sinagoga. Então, aquele homem, principalmente, as mulheres tinham o pátio, o expulso do templo também, né? Tinha o pátio das mulheres, mas você não tinha mais vida social, você não podia mais opinar, você não era mais um cidadão de Israel. Uhum. Eles estavam querendo declarar isso, estavam com medo. Então, depois ficou pior a perseguição sobre eles, porque quem via os sinais, os milagres, as maravilhas, aqueles 500 que andaram com Jesus 40 dias, né? Depois ele ficou com eles 40 dias, caminhando, ministrando. Eles tinham visto ele morrer na cruz. Agora está lá vivo e ainda falou: toque em mim. Eu toque aqui, ó, um fantasma, um espírito, não tem carne e nem osso. Então você vê que eles tiveram que ir organizando isso. Ficou muito certo aqui nesse texto, quando o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão, né, de eles entenderem que, como você falou, o caminho de Yeshua, principalmente aos gentios, não é uma extensão do judaísmo. Não é uma extensão do judaísmo. O que significava circuncisão? Circuncisão que ele está falando aqui, que esses caras queriam que eles fizessem, significava aderir à religião judaica. Aderindo à religião judaica, eles teriam que obrigatoriamente cumprir a lei. E o apóstolo Paulo fala: olha, vocês não alcançaram justiça tentando cumprir a lei. Vocês tinham o sacrifício, e agora vocês têm o perfeito, que é a morte de Jesus, que já pagou os pecados de todos os homens. O problema do pecado com Deus está resolvido. E agora, se vocês querem viver como judeus, tudo bem, mas vocês têm que tomar cuidado para não cair da graça. Porque ou vocês são justificados pela fé, ou são justificados pela lei. Só que tem um problema. Eu vou declarar para vocês, como rabino que ele era, inclusive, né, cheio do Espírito Santo, ninguém será justificado pela lei diante do Senhor. Ele deixa claro isso. Mas tudo bem, o que ele está querendo estabelecer é o seguinte: olha, eu recebi uma graça que me foi concedida, Gálatas 2, 5 a 9, para quem chegou agora. Né? E Pedro, Tiago e João concordaram. Colunas, eles eram colunas, as primeiras colunas, os pais apostólicos. Eles estenderam a mão direita a mim, ou seja, me abençoaram, né? A mim e a Barnabé, em sinal de comunhão, e concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos judeus. Aqui a distinção. A nossa live hoje, a gente está estabelecendo a diferença entre judeus e gentios. Nesse tempo aqui, primeiro século, né? 40 e tantos, ou 40 depois de Cristo, a igreja já estabelecida. Quem estabeleceu essas igrejas? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve as 13 ou 14 epístolas, ele aparece em Atos dos Apóstolos, ele aparece no início ali como um judeu convertido a essa seita que eles chamavam, dos cristãos, que era cheio do Espírito Santo, que fazia milagres e que dizia: olha, o Cristo que foi morto na cruz, lá, o Yeshua que foi morto na cruz, ele é o Cristo, ele é o ungido, eu vi, eu estive com ele ministrou para mim. E no capítulo 1 de Gálatas, né, primeiro capítulo da epístola, como você bem falou, justificando o ministério dele, ele vai dizer: olha, eu não recebi o ministério e não estou pregando esse evangelho porque fui instruído por qualquer um de vocês, das colunas da igreja. Jesus ministrou para mim. É um negócio complicado de falar. Só que ele tinha uma autoridade, porque ele realmente era da escola do grande rabino Gamaliel. E ele era cumpridor, ele conhecia as Sagradas Escrituras, ele sabia a ameaça que ele representava para a religião judaica. Ele foi perseguido, ele quase morreu várias vezes. Ele apanhou por falar desse Jesus, ele foi preso e nunca mais saiu da cadeia por falar de... Eles entregaram o Shaul, ou o Paulo, aqui, o Paulosa agora, né, para os romanos, para que ele fosse condenado. Aí ele apela para César, tem que ir para Roma, e aí então de lá ele escreve as cartas, e nas cartas dele ele deixa claro para os presbíteros, para os anciãos que tinham se convertido ao cristianismo, fosse um judeu, mas que tinha abandonado realmente a justificação pela lei, ou fosse um gentil que foi levantado, um ancião que se converteu para dirigir a igreja,
E lá na carta de Paulo ao Timóteo, por mais que Timóteo era um pastor novo, Timóteo e Tito, mas ele fala: o que você aprendeu de mim, ensina a homens que sejam idôneos, e esses ensinem a outros, e esses ensinem a outros, e assim o ministério da justificação pela fé foi seguindo pelos séculos, não sem oposição. A primeira foi a oposição dos judeus, que queriam que os gentios fossem uma extensão da igreja. Está estabelecido: judeu é judeu, gentil é gentil. E não dá para misturar uma coisa com outra. E até o apóstolo Paulo fala na sequência da carta aqui, lá no capítulo 4, se não me engano, ele diz: olha, vocês querem se justificar pela lei, vocês caíram da graça, a graça está mais acima, a lei está mais abaixo. A graça e a verdade está junto com a graça, e a graça está junto com a verdade. A verdade é a graça. Ninguém se justifica por si mesmo. Ou é justificado por uma doação, ou então você não vai herdar a salvação. Salvação agora foi declarada pela boca do Senhor Jesus. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Porque é só por meio da graça, só por meio da fé, né, que foi dada pela graça, e a graça que é o próprio Senhor Jesus, é que o homem pode ser salvo. Então está estabelecido. Bom, na sequência, do capítulo 2, 14 a 21, fica ainda um pouco mais explícito o que o Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque ele está lá convivendo com o João, o Barnabé, o Pedro, né, no meio o Tiago, que aparece, né, no meio dos gentios, então. A igreja está estabelecida. A primeira conversão foi de gente do quanto é canto do mundo, foram 3.000. E quando eles começam a ministrar, as igrejas vão ser organizadas. Digamos aí, você tem lá uma igreja de 50 pessoas, 100 pessoas, não me lembro, não diz aqui o número de pessoas que estavam na igreja dos Galácios ou da Galácia, mas digamos que fosse aí 50 pessoas. Eles comiam carne de porco, eles não guardavam o sábado, não observavam as festas judaicas, não observavam as luas, não observavam o dia do jejum, o dia do perdão, não observavam nada da lei judaica, não foram ensinados, eles não foram transformados em judeus para depois se tornarem cristãos. Esses judeus, sim, que foram criados na religião e depois se tornaram cristãos, mas tinham que abandonar a ideia da justificação pela lei, porque ninguém, Paulo fala, ninguém foi justificado pela lei, e sim pela fé nisso que Jesus fez, que foi o quê? Ele levou sobre si no madeiro os nossos pecados. O pecado morreu no corpo de Jesus. E aqui ele vai terminar falando isso. Mas ele pega e fala assim: bom, eu observei que o senhor Pedro, né, o Pedrão, que eu respeito, é coluna, ele chama Pedro de coluna da igreja, Pedro, Tiago e João. O que acontece? O Pedro, quando viu que alguns irmãos da circuncisão estavam vindo visitar essa igreja, ele estava lá comendo uma carninha de porco, uma bistequinha de porco, de javali, não sei, que eles consideravam imundo, né? E aí, quando ele viu que os caras estavam chegando, ele levantou, limpou a boca, limpou a mão, e tá, eu cheguei agora, eu não estava comendo, deu uma disfarçada lá. E o Paulo olhou para ele e falou: ué, está acontecendo com esse rapaz? Aí ele vai se afastando, se junta lá com o grupo dos judeus, porque o Pedro, ele demorou para ele entender. Porque o cara era um pescador. Ele estava a cabeça dele a mil, né? Ele era judeu de nascimento. Paulo era um cara instruído, era um rabino. Mas ele, meio dissimulado, né? Ser humano como qualquer um de nós, como se pregou esses dias. A semana passada, né? No domingo se pregou. Você gosta do Pedro porque ele parece muito com cada um de nós, né? Ele vai lá e dá uma dissimulada. E aí o Barnabé entra na conversa, porque o Pedro falou assim: o Barnabé, ó, os caras estão chegando aí, eu acho que eles não entendem muito bem esse negócio, vamos se afastar do... se eles virem a gente comendo com esses gentios aqui, a gente vai ter problema. E aí entrou o Barnabé, entrou o Tiago, entrou o Pedro puxando, enfim, virou uma coisa que era a prática da negação da fé. Ali estavam, num ato, eles estavam negando a fé deles, na justificação pela fé. E o Paulo falou assim: Paulo, Pedro, vem cá, vamos conversar um negócio aqui. Olha só. Ele diz assim: quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, olha que tremendo essa palavra. Eles não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho
declarei a Pedro diante de todos. Ô, Pedro, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Não é que ele estava numa visita lá, ele estava vivendo como gentil. De boa, né? Estou polemizando, nem sei, não falo o texto, mas digamos que ele estava lá numa janta maravilhosa, comendo um lagarto frito, ou sei lá o que eles comiam, um peixe de couro, ou comendo uma carne de javali, que é gostosa pra caramba, vivendo com eles. Não guardava sábado, estava vivendo. Ele fala assim, você vive como gentil, portanto, por que você quer obrigar os gentios a viver como judeus? Porque esse pessoal que veio de Jerusalém, né? Eles chegaram e falaram assim, e daí, como é que está a igreja aí? O pessoal já foi circuncidado, já estão cumprindo a lei, já ensinaram cultos, ritos, sacrifícios. Tá? E o Pedro, não, acho que ele falou assim, estamos a caminho, estamos ensinando, eles vão aprender, fica tranquilo. Né? Aquele crente que entra na igreja e fala assim, não, daqui a pouco ele está fazendo tudo o que a gente faz. Ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai ler a Bíblia, ele vai para o monte, ele vai praticar a fé dele. Porque ele tem que mostrar que ele se converteu. Né? Aqui, no caso, eram as exigências da lei. Né? Aí ele fala assim, peraí, nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, e ele coloca pecadores no sentido que eles não praticavam a lei, sabemos que a ninguém será justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui é a distinção entre um povo e outro povo, entre uma religião e outra religião, se é que a gente pode dizer assim, porque para nós, nossa religião é Cristo. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, Pedro, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Bom, lei e graça são opostas. Agora, lei e circuncisão é uma consequência da outra. Se bem que a circuncisão, um sinal externo, não foi dada depois da lei, ela foi dada antes a Abraão, praticamente 700 anos antes de Moisés instituir ou trazer a lei. Que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram pelo Senhor Jesus. João 1,7, um dos versículos mais importantes. A graça está junto com a verdade está junto com a graça, e não com a lei. Aí ele fala assim, olha, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Ele dizia o seguinte, bom, se eu aceitar a justificação pela fé, eu tenho que admitir que eu nunca fui santo. Que se eu preciso dessa justificação doada, eu então não sou cumpridor da lei. Então Cristo é o quê? Ele é um ministro do pecado? Ele está dizendo assim, não tem importância nenhuma vocês não guardar a lei? Vivam de qualquer forma? Ele fala, não, de jeito nenhum. Vocês têm que entender que Cristo absorveu no corpo dele os nossos pecados. Ele não conhecia pecado, não praticou pecado, não cometeu pecado, não conheceu o pecado, mas ele absorveu no corpo santo dele todo o nosso pecado. E ele diz lá em Romanos 5, 6, que o pecado morreu no corpo de Cristo. Não tem como pagar de novo por isso. Então não tem mais expiação, não resta mais nenhuma redenção. Ele já fez tudo isso. E ele está dizendo, se reconstruo o que destruí, aqui é Gálatas 2, 14 a 21, provo que sou transgressor, que eu não posso trazer de novo a lei e reconstruir todo aquele edifício judaico, sendo que isso aí foi cabalmente resolvido na cruz do Calvário. Ele fala assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso ser transgressor. Aí ele vai dizer essa frase maravilhosa, pois por meio da lei, eu morri para a lei. Mas eu morri aonde? No corpo de Cristo. Nós morremos em Cristo. O batismo faz a gente... O que é o batismo? O batismo primeiro é na mente. É o quê? É se arrepender, é metanoia, é se arrepender em relação a Deus. O judeu, ele tinha Deus. Se você não guardar a lei, está fulminado, está maldito, está arrebentado. E Deus é assim, Deus é Deus de justiça, de pesar a mão. Você está ferrado na mão dele. Não, mude o pensamento de vocês em relação a Deus, porque Deus não é o que vocês estão falando. Se arrependam, metanoie-se.
Mude a mente de vocês em relação a Deus. Porque a maior prova que Deus não é esse Deus que vocês estão falando é a vinda do Senhor Jesus morrendo na cruz e absorvendo os nossos pecados, sendo que ele nunca cometeu pecado nenhum, né? E ele fala assim, agora, eu morri com Cristo para viver para Deus. E aí ele fala uma frase tremenda, que é encarada como a ideia de crucificar a carne, de fazer atos de justiça própria, de fazer penitência durante os séculos, alguns entenderam assim, de chicotear as costas, de deixar disso, deixar daquilo, deixar daquele outro, fazer atos de penitência para que Deus aceite. Ele fala, não, eu fui crucificado com Cristo, eu morri, e agora eu não tenho mais uma vida que é minha própria, eu não produzo força, eu não produzo energia, não sou eu que trabalho para produzir amor, trabalho para produzir santidade, eu recebi como doação, porque eu vivo agora a vida que é a seguinte, Cristo vive em mim, e eu não vivo no corpo, ou seja, na força da carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então é toda uma defesa dessa fé que está baseada exatamente na justificação pela fé e não pelas obras. Por quê? Porque eles insistiam que era necessário que eles circuncidassem. Bom, isso foi resolvido no primeiro concílio, Atos capítulo 15. Nós temos ali, o ano 30 foi o ano do aparecimento do ministério de Jesus. Esse concílio foi no ano 45 depois de Cristo. E ficou decidido, resolvido, não vamos impor aos gentios, a quem não é judeu, que eles circuncidem e pratiquem a lei, porque nem nós conseguimos, e graças a Deus que nos justificou pela fé nessa morte de Jesus, absorvendo os nossos pecados no corpo dele, e não pela prática. Se fosse pela prática, todos nós estávamos perdidos. E depois nós estávamos falando ainda no ano 70, destruir o templo, não tinha mais sacrifício pelo pecado, como é que eles iam ser justificados? Graças a Deus que é pela fé e não é pela prática da lei, porque nós estávamos vivendo uma mentira, achando que éramos santos, e na verdade não é santo coisa nenhuma. Agradecer a presença de alguns irmãos que pelo menos passaram aí, né? A Nídia, o pastor Dorival, nosso amigo, pastor, esposo da pastora Miriam. Agora não sei, sempre que entra, não sei se é o Dorival que está entrando ou é a Miriam, porque é Miriam Dorival. O face deles é fundido. O Heber Oliveira, Heber, nosso amigo, filho do pastor José de Oliveira, bem-vindo aí. O Coutinho também, Carlos Coutinho. Pastor Michel, comenta alguma coisa sobre essa questão aí, né? Porque é uma defesa da fé que Paulo está fazendo essa contraposição entre ser gentil e ser judeu, ser cristão e ser judeu. Então, eu quero fazer uma aplicação mais contemporânea, que a gente estava comentando hoje à tarde, sobre o arrependimento, né, do judeu, que é como que a pergunta, né, que muita gente pode fazer, se for pensar nessa questão do arrependimento de pecados, como que o judeu se tem os seus pecados perdoados hoje em dia, visto que eles não sacrificam mais nada. Então, como é que eles conseguem a purificação? E aí você vai ver lá que tem o Yom Kippur, né? As práticas judaicas que continuam, só que sem o sacrifício. E se você for pesquisar, você vê que o judeu crê que por causa do arrependimento e por causa da prática das boas obras, da busca pela justiça, Deus olha para o judeu, olha para a intenção do coração e a perdoa o pecado dos judeus. Enfim, a gente estava comentando como que isso é parecido com o meio evangélico hoje em dia. Quanto que o judaísmo, ainda hoje em dia, é muito parecido com a prática dos cristãos. Porque ainda não houve, por parte da maioria, a percepção do que é o evangelho, de como se dá a salvação. Porque os evangélicos ainda ficam crendo nessa coisa de que, por causa do meu arrependimento, por causa da minha mudança de comportamento,
aí Deus me perdoa, aí eu vou ser salvo, porque Deus vai olhar a intenção do meu coração e tal. Você vê que a mistura dessas duas crenças ainda está muito grande. E o evangelho não é nada disso. O evangelho não, o evangelho é muito firme nisso. O apóstolo Paulo é muito firme nisso. Não é por causa do nosso arrependimento. Não é porque a gente muda o nosso comportamento. É apenas por causa do que Cristo fez. E se você acrescentar alguma coisa a isso, você está anulando o que Cristo fez. Como termina esse segundo capítulo de Gálatas, né? Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Nossa. Inutilmente. Deixa eu Isso é só fazer muito um parênteses. forte. Deixa eu só fazer um parênteses que você acabou de falar. O que, que ele está falando? Não anula a graça de Deus porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se é pela mudança de comportamento que eu sou declarado santo, então Cristo morreu inutilmente. Até ele é o Uhum. primeiro que podia falar isso, porque falou assim: olha, se for por comportamento, quero ver um de vocês que se comporta mais eticamente, mais moralmente correto do que eu. Não é verdade? Hum. Bem isso. Então fica aí esse questionamento, né? A gente às vezes parece que é um negócio, ah, até óbvio, né? A diferença entre o judaísmo e o cristianismo e o evangelho, mas quando você vai ver na prática, meio que os cristãos estão ainda praticando e crendo da mesma forma que os judeus É, de hoje em dia, né? foi muito bom ter entrado nesse ponto, porque quando a gente estava lá pesquisando, né, como que o judeu se justifica e se purifica hoje se não tem mais templo? Não tem mais templo, não dá para Uhum. fazer sacrifício de animais, né? Eles não vão fazer Sim, sacrifício de animais em qualquer lugar, em altar, que não é o altar designado pela lei mosaica, né? Eles não vão fazer isso, eles não vão sacrificar no bosque, levantar um altar lá e ainda bem. Então eu concluí, né? Você vê, eles estão vivendo pela fé, estão vivendo na mas graça e uhum, ao mesmo tempo eles acham que eles deveriam, né, estar fazendo um sacrifício, mas aí acharam essa solução, que foi até o texto lá de Oséias 6, se não me engano, né, que Deus quer uhum. misericórdia e não sacrifícios, né? Eles até fundamentam disso. Então E Deus vai olhar a intenção do coração e aí o Senhor vai ver que a gente quer, não importa então nem a partida e nem a chegada, mas o caminhar, como está escrito lá, né, como você falou, o caminhar na justiça, tensionar, tender, querer viver corretamente, uma ética, uma moral. É isso aí que Deus vai olhar para o meu coração e aí naquele último dia, ou vou estar lá no aparelho de respirador, né? Ou vou ter o momento do arrebatamento, ou vou ter o momento da minha morte. Vai falar assim: esse vai e esse fica, esse vai e esse fica, esse está salvo, esse está condenado. Por quê? Porque esse que teve muito mais intenção de ser santo, desculpa bater aqui no microfone, teve muito mais intenção de ser santo do que aquele outro. Eu olhei para o coração dele. E tem muito cristão que uhum. pensa assim: Deus conhece o meu coração. Né? A resposta, É, a colocação seguinte que tinha que fazer foi assim: você não tem medo disso? Né? os textos do Antigo Testamento, assim, o Paulo vem para dar ele vem para dar uma interpretação e para finalizar o assunto. Mas ao longo do Antigo Testamento você vê isso sendo intuído o tempo todo. Tem um versículo lá em Salmo 143, 2, que o salmista diz assim: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ele Olha fala: só. não, não olhe o seu padrão, não julgue a gente segundo o padrão correto, porque senão não salva ninguém. Exato, É uma coisa exato. assim que os É maiores, o, aqueles que mais viviam com Deus, eles intuíam isso, eles viam, eles percebiam isso, que a prática, o cumprimento da lei era impossível para ele. E aí o é, mistério, o mistério foi revelado, que é Cristo Jesus, por causa dele que a esses, gente é justificado.
Esses dias eu vi uma pregação de um pregador bem famoso da religião adventista, que é uma religião de pessoas muito comprometidas, como diz o apóstolo Paulo, muito zelosas, né? E que grande parte deles não creem que são salvos pela prática da lei, mas que ao receber Jesus, ao se entregar a Cristo, você vai ser capacitado a cumprir a lei. Então alguém que nos assista ou esteja assistindo fala assim, mas espera aí, nós não somos judeus, a gente sabe que a gente é salvo pela graça, vocês estão falando groselha aí, vocês estão chovendo no molhado. Não, não e não, porque esse problema começa aqui, nas igrejas que Paulo fundou, dessa mistura de judaísmo e cristianismo, porque judaísmo é justificação pela lei, cristianismo, Uhum. justificação pela fé. Judaísmo, atos de justiça, moral, cumprimento dos mandamentos, lei, tudo aquilo que a lei não era só os 10 mandamentos, para eles tinha 613, mais as orientações dos profetas, né? Todo o jeito Uhum. certo de fazer o culto, era uma vida moral e ética, né? Entre aspas, a orientação de uma vida moral e ética, uma conduta ilibada, né? A intenção era justamente essa, viver como luz das nações. Mas, na sinceridade da confissão do coração do apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, miserável homem que sou, se depender de mim, como o salmista está dizendo, eu estou ferrado, né? Meu destino é inferno. E aí você importa essa ideia, eu acho que isso é maligno, é uma potestade, isso aí, sabe, é satânico. Você importa essa ideia de uma moralidade, de um comportamento, que as pessoas são instruídas por muitos pastores, olha, você é salvo pela fé, não é pelas obras. Mas se as tuas obras não forem boas, de repente você não está mostrando que você é você se converteu de verdade. Não, é uma caminhada. 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala, nós contemplando a face de Cristo, olhando para o rosto dele, olhando para o que ele fez por nós, se apropriando dessa justiça que ele doou a nós, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Não é de pregação sobre pecado, em pregação sobre pecado, de condenação no domingo à noite a condenação, de apontar de dedo, né? De domingo a domingo, de segunda a segunda, e aí a gente pratica entre nós isso, a gente fica apontando o pecado um do outro. Não é de contemplar pecado. Como o Martinho Uhum. Lutero também declarou, Cristo, tu és o meu pecado e eu sou a tua justiça. O Filho do Homem foi levantado para quê? Como a serpente. Quem que tinha picado eles? Eles estavam morrendo. O veneno que estava neles era de quem? Da serpente. Então, olha para aquela haste. Se você olhar para o veneno que está em você, você vai morrer. Olha para a haste. Então, assim como a serpente foi levantada, não está chamando Jesus de serpente. Está dizendo, olha, o veneno vai para lá. O veneno sai de você e vai para aquela haste, vai para aquela imagem, né? E no caso não é imagem de escultura, mas é o Cristo vivo, porque ele ressuscitou. É olhando para o que ele fez por nós, de glória em glória, de glória em glória, nós vamos sendo transformados. Não pelo nosso próprio esforço. E as pessoas os pecados delas são apontados na maioria das igrejas todos os domingos. Faça o certo, Uhum. faça o certo, faça o certo. Não, Paulo está dizendo, creia certo, creia certo. Se você acreditar corretamente, se você crer certo, você vai agir corretamente. Por que essa preocupação tão obstinada e tão neurótica com o pecado? Se o pecado morreu na cruz em Cristo. Ah, mas por quê? Se pergunta para a pessoa, meu irmão, você tem certeza da sua salvação? A grande maioria já engasga. Porque na hora ele pensa, agora há pouco estava pensando um negócio que não devia, eu olhei para onde não devia, eu pensei, eu tive raiva, eu tive ódio de alguém, eu tive vontade de matar o fulano, a minha sogra, meu filho. Sabe, ele já olha para o coração dele, vê e encontra esses impulsos, essa coisa que ainda está em nós, e daí ele fala, não sei, Deus é que sabe, né? Bom, eu falo, mas meu irmão, a gente é salvo pela graça. Não, é verdade, verdade, a gente é salvo pela graça. Mas ele não crê nisso. Uma grande parte das pessoas, eu não acreditava completamente nisso, eu acreditava na minha santificação. Por quê? Porque os hinos, inclusive, muitos hinos, muitas canções diziam, olha,
Esteja preparado para encontrar o teu Deus, hein? Mas, pastor, não está escrito lá no texto isso? É aí que está. Quando você realmente abandona a tua justiça e abraça a justiça que vem pela fé, o Espírito Santo vai te clareando. Quando está falando isso, permaneçam nessa fé. Não desistam de serem salvos pela fé e não pelos atos de vocês. Não sigam nenhuma religião que vai levar vocês à penitência para a salvação, porque Cristo já pagou tudo na cruz do Calvário. Se você fizer ou não fizer uma coisa, faça no entendimento que você é livre. Aí a Gálatas 5:1, foi para a liberdade que nós somos chamados. É claro que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já dizia o tio Ben, eu sempre cito isso. Tio Ben é o tio do Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É muito melhor eu transferir a responsabilidade do pastor para sei lá quem, né? E eu, de repente, não crer mais nisso ou tentar ser crente só domingo. Me lava com o teu sangue aí, Jesus. Tomar um banho de chuveirada de Cristo, né? Mas estou tomando a ceia todo domingo para quê? Para vocês se purificarem dos pecados? Não, para lembrar que eu fui perdoado pela fé. E aí fica muito claro, né, essa distinção entre ser gentil no sentido de não judeu, e ser judeu, um povo, uma prática religiosa que dava a importância para toda a lei de Moisés, né? Será que o Antigo Testamento tinha que estar na nossa Bíblia? É a grande questão. Pastor, mas a gente não tem que cumprir a lei de Moisés? O Antigo Testamento tem que estar na nossa Bíblia? Sim e não, né? Como nós falamos. Se você não para trazer a salvação, né? Não se você quiser ousar cumprir tudo que está lá. Porque a lei mostra quem eu sou. Eu preciso admitir, sou sem Cristo um pecador inveterado e não tem salvação para mim. E sim, se você então tomar, como é para tomar, ver o Cristo, que vai ser a nossa próxima live, a gente vai começar a fazer isso, ver o Cristo de Gênesis até Malaquias, né? E depois ver ele até o Apocalipse, porque daí depois do Mateus, Marcos, Lucas e João já não é mais uma esperança, já é substância, ele já veio, já encarnou. É o testemunho dos apóstolos, é o testemunho daqueles que vão crer e vão ver os sinais e vão permanecer na justificação pela fé. Sim, se você entender que a história do Velho Testamento é o relacionamento de Deus com o povo, o jeito que esse Deus verdadeiro, o único Deus, se comporta para com o povo e o jeito que esse povo se comporta para com esse Deus. Tem a história ali desse povo, é referência para a gente. E por que é importante? Não é teoria, não é uma doutrina, é uma narração, é uma narrativa de uma história de uma nação. E nesse sentido, nós temos então o peso, que não é palavra, não é verbos, não é um dogma a ser seguido, mas é uma história de um relacionamento desse Deus misericordioso com o seu povo. Se citou o Salmo 145, o Salmo 103 ele fala, né? Pois é ele quem perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Davi cria. Davi, ele cria corretamente, tanto que ele falou assim, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. É uma coisa tremenda, tua graça é melhor do que a vida. Ele viu, ele declarou isso. E o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo, lá, quando ele pede para tirar o espinho, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está muito bem claro. Então, eu já passo a palavra para você, pastor, fazer o finalzinho aí, mas qual que foi o objetivo nosso nessa live, então? Demonstrar que tanto o judeu como o cristão, que se utilizam do Velho e do Novo Testamento para viver uma vida ética desassociada do sacrifício de Cristo, uma vida ética e moral, né? Agora a responsabilidade está com você. Se vira, negão, e vai firme até o fim, que você vai ter a coroa da vida. Se você desviar, se você tropeçar, você está ralado, você vai para o inferno mesmo. É assim que algumas igrejas pensam. Se nós desassociar isso da justificação pela fé, apenas se baseando na nossa própria força de vontade, a pessoa nega
a graça. Ele termina dizendo isso: Cristo morreu inutilmente, se você quiser fazer isso. Meu irmão, o Evangelho do Senhor Jesus é a justificação pela fé e não por obras. Que não quer dizer que você vai viver de qualquer jeito, mas as obras virão, você vai crer corretamente e aí vai conseguir ser esse santo que de repente você tem vontade de ser. Enquanto você quiser ser por você mesmo, para alcançar a graça, aí você inverteu as bolas, né? Você inverteu o negócio, colocou o carro na frente dos bois. E essa pessoa tem que entender que ninguém, nem nunca, nem em tempo algum, foi justificado pela sua própria forma de viver. Tem pessoas que vivem corretamente? Tem. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele não podia falar dele mesmo, mas historiadores falaram sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele até teve que falar numa circunstância lá sobre como ele vivia. Mas esse camarada que estava acima da média falou: olha, isso aqui tudo, diante do padrão de Deus, é trapo de imundícia, porque a santidade dele é que é a santidade, eu não vou alcançar. Agora, se eu receber, se eu quiser, eu recebo. E receber é o ato mais passivo da linguagem. Se eu te dou alguma coisa, você pega, recebi. E ele veio para os seus não o receberam, né? Então, é tremendo isso, por quê? Porque esse camarada viu que ele estava acima da média e ele não considerou seus atos. Agora tem uma outra coisa que também está ligado ao tetelestai, ao está consumado e é só pela justiça. Nada do que eu faça de bom, o mesmo que eu peque, mesmo depois de conhecer Jesus, vai retirar o valor do que Jesus fez. E aí eu passo a ser um pecador de novo, sem salvação. Tem igreja que tem que batizar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Começa tudo de novo, começa tudo de novo. A gente tinha que começar todo dia, batizar todo dia então. E realmente tem que batizar na nossa mente, né? É crer nessa justificação pela fé todos os dias. Mas não é assim. Não é assim. A verdade é que o tetelestai cumpriu tudo. As minhas obras más, elas já foram pagas na cruz do Calvário. Tem consequência o pecado? Claro que tem. Se eu roubar, se eu matar, se eu mentir, se eu cobiçar, se eu adulterar, né? Se eu fizer uma imagem de escultura para eu adorar, é óbvio que um demônio vai se aproveitar daquilo e vai vir me enganar. Que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Dessa trama maligna que existe. Então, tem consequências? Tem. Mas consequência, quem sabe, como uma coisa que veio sobre mim por causa de eu estar não amando, então, a Deus e não amando o próximo como Cristo me amou. E aí, na semana que vem, a gente volta. Depois eu vou orar, pastor Michel, no final, pelo pessoal que está aí nos ouvindo, ou para quem vai ouvir essa live depois. A gente, semana que vem, vai falar sobre ver Cristo de Gênesis até o Apocalipse. Pode falar agora. É isso aí que a gente tem visto e confirmado através dessas lives, expondo um pouco, né, tanto os textos, as cartas, o Evangelho, e dando uma contemporaneizada, fazendo umas aplicações e mostrando como que é importante evidenciar o quanto que essa mistura da lei com a graça ainda persiste, essa mistura do judaísmo com o cristianismo ainda persiste nos dias de hoje, e é muito importante que a gente entenda que são coisas diferentes, que a salvação se dá apenas por Cristo, e o cumprimento da lei não é um requisito para a nossa salvação. Apesar de que a lei é santa, é pura, é nós que não somos, mas somos purificados por causa da obra de Cristo. É isso aí. E a gente tem que entender, né, que por querer se santificar e quase nunca conseguir, e a gente achar que
que é isso que impede a ação do Espírito Santo em nós, me ocorreu agora falar isso. É por isso que a igreja ela está cada vez mais fria, ela está cada vez mais fundamentada na sua obra, do eu não pecar, em vez de se deixar conduzir pela maravilhosa graça. E aí nós estamos voltando, inclusive, ao ponto de colocar chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1000, e daí depois chega no Moisés, que é o pastor José Pereira, que é o pastor Michel, para nós resolver os casos mais complicados, e é nós que temos que ter poder para orar e fazer sinais, prodígios e maravilhas. Aí retroage a um sistema, né, hierárquico, e aí transfere a responsabilidade, quando ele diz que há derramado o seu Espírito sobre toda a carne, e a importância do avivamento da graça, a importância de eu entender que o Espírito Santo habita em mim, apesar de mim, e não por causa do meu bom comportamento. Ele habita em mim, apesar de mim, mas por causa do que Cristo fez. Eu estou, então, como um vaso que carrega preciosidades. E o Espírito Santo, meu irmão, que está me ouvindo, igreja do Senhor Jesus, se nós confiarmos as nossas obras, Cristo morreu inutilmente. Mas ele não morreu inutilmente. A morte dele está selada pela eternidade, antes da fundação dos séculos. Ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação dos séculos. Agora que o Senhor Jesus precisa que a nossa mente metanoie-se, se converta à graça, para que eu seja mais cheio do Espírito Santo e seja usado por ele, e pare de ficar nessa coisa do peca, fica limpo, peca, confessa, peca, fica limpo, e eu não saio, eu fico culpado, e eu acho que é por causa de mim, e jamais eu vou ser usado nem para fazer uma simples oração por uma pessoa que está do meu lado, trabalhando comigo, meu vizinho. Não vou ter coragem, porque eu me senti culpado. Porque a gente está perseguindo o próprio rabo. É como um cachorro. A gente fica dando volta, dando círculo, 10, 15, 20, 30 anos tentando se purificar e não consegue, sendo que Jesus já fez isso na cruz do Calvário, para que ele venha nos usar. E está muito claro no texto. Logo que os judeus, essa companhia de Jesus entendeu que não era por causa deles, eles foram cheios do Espírito. E aí foram usados e foram grandes testemunhas ao ponto do Evangelho chegar até nós. Não é isso? Porque Deus é Espírito e o Espírito Santo sopra aonde Ele quer. Vamos orar, irmãos? Fazer uma oração por aqueles que estão conosco, aqueles que vão ouvir essa live, você que tem pessoas que estão precisando de oração, estão hospitalizadas, quem sabe com medo, pessoas que estão aí com problemas financeiros por causa dessa pandemia. Vamos orar e vamos crer na ação de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, poder orar com aqueles que nos ouvem. Nós estamos intercedendo agora no poderoso nome do Senhor Jesus, nome que está sobre todo nome, de quem vem a nossa justiça. E é baseado nessa justiça que eu estou orando e não na minha, e crendo que o Senhor pode alcançar cada vida nessa hora com o teu poder, com a tua misericórdia, com o teu favor, expulsando os demônios, sarando os enfermos. Nós agora damos uma palavra e que o irmão que está nos ouvindo levante a sua mão, ele toque na pessoa que precisa ser curada e essa pessoa seja curada, independente dele, independente de quem ele é, o que ele está fazendo ou deixando de fazer, mas por causa da justiça de Cristo, os sinais aconteçam e ele possa ver, Senhor, que o Senhor o usa e ele, pela bênção, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor em usá-lo, apesar dele, pela bondade do Senhor de me usar, apesar de mim, nós nos arrependamos e nós possamos cada dia confiar mais no teu grandioso amor e nos voltar para ti. Agora toca as famílias, as casas, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, quem sabe alguém que já está no hospital entubado, quem está passando muito mal. Eu oro mais uma vez pelo Aldrey, Senhor, que foi pedido pela irmã Eliana, que nós orássemos por ele, pela Evelyn, que nos pediu, pelo Adriano, aquele colega de trabalho deles, que ele seja sarado, pelo Tom, Senhor, que não está passando bem, nós pedimos saúde, restauração. Meu Deus, em nome de Jesus, a cada pessoa que, quem sabe, contraiu esse vírus, que saia do corpo dele, que seja sarada essa pessoa, esse irmão, essa irmã. Ó Deus, as pessoas que estão com dificuldades já financeiras,
abre portas, dá a eles, Senhor, criatividade, ó Deus, dá a eles, ó Pai, o recurso, manda o sustento e a prosperidade na casa de cada um, para que vençamos e possamos glorificar o Teu nome nessa terra ainda. Senhor, nos dá a graça e o entendimento cada dia mais dessa palavra que nós estamos ministrando, que a igreja se volte, se curve, se converta ao verdadeiro evangelho, abandone a autojustiça, a justificação pelas obras e creia e abrace a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por amor a nós naquela cruz do Calvário. Abençoa a tua igreja, fica conosco, com cada um que vai ouvir, com cada um que está aí ouvindo. Nós pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. O Cavalcante entrou depois aqui, o Geraldo. Ô, Cavalcante, está abandonando a gente, hein? Tem que entrar com a gente, ajudar nos textos bíblicos. A Lena Ferreira, a Beba Lucélia, Kelly Nava, Eveline Sandim, que passou ou está aí. O Carlinhos Torres mandou um abraço aqui. Ô, Carlinhos, estou com saudade de você tocar. Nós vamos nos encontrar de novo, em nome de Jesus. Ricardo Ferreira, Deus abençoe a todos aí que nos acompanharam. Humberto trabalha às vezes até tarde, entrou agora há pouco, está nos assistindo, né? Eu não sei se entrou agora, eu já tinha entrado. A todos um beijo, um abraço. Domingo nós vamos estar ali no nosso culto, nós continuamos com o culto às 17h30 até a liberação. Talvez essa semana libere para fazer mais cedo, a gente avisa os irmãos, né? Esqueci de falar do Antônio Sérgio Ribeiro, também quem mais? A Ivani, o Jorge Ubiratã, Roseli Aguilera, Armandora, que passou por nós aqui, a Juliana Graciela, a Tatiane Castro, o Eudes Abreu, a Armancel Samoura, a Daniele Ribeiro, esqueci de citar esses nomes aí, né? Quem mais que eu estou esquecendo aí? Pastor Michel, a Regina Cesário, né, que está curtindo. Gente, fique com Deus, um abraço, até domingo lá, no nosso culto, fundamentados na graça do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Abraço, pastor Michel. Abraço.